Olá, eu sou a Cláudia Berman. Eu estou aqui com vocês nesse primeiro encontro para falar sobre políticas públicas de fomento à cultura. O Brasil, para cumprir o seu papel como um Estado social, e prestar serviço à coletividade, ele se utiliza de recursos provenientes de cobrança de tributos. Diante disso, o governo se utiliza de parcerias, que seria governo, empresas, união, fomento à cultura. Ou seja, o governo criou leis, mecanismos de abatimento de imposto fiscal para que empresas pudessem patrocinar projetos artísticos. Certo? Até que ok. Vamos lá. A nossa mais polêmica e conhecida Lei Rouanet, a Lei 8.313 do ano de 91/91, que não se chama mais Rouanet, agora é Lei Federal de Incentivo à Cultura, trata exatamente disso. Ou seja, vamos lá explicar bem detalhadamente só essa etapa de projeto e captação. Uma das coisas que eu tenho assim visto muito polêmico é a questão de que os artistas estão mamando na teta do governo, se utilizando de Lei Rouanet, etc. Calma, ok, rola uma mamadinha, mas não é simples assim o governo entrega o dinheiro. Eu, Cláudia, proponente, artista proponente, entro lá no Salic Web e vou escrever um projeto, vou escrever um livro. Eu escrevi um projeto lá que passou por etapas de pareceristas e foi aprovado. 385 mil num projeto. Posteriormente eu vou falar como faz esse projeto. E foi parar no Diário Oficial da União, meu nome, qual era o projeto, a sinopse e o valor. Ok, o governo fez o quê? Abriu mão desse valor que eu posso captar junto a empresas ou pessoas físicas que vão dar o dinheiro, que vão depositar o dinheiro no projeto. O que acontece? Depois dessa minha aprovação, eu tenho que ir atrás de empresas com um detalhe. A empresa tem que estar tributada em lucro real. Somente empresas tributadas em lucro real podem patrocinar projetos incentivados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aprovado pelo Ministério, eu tenho um recibo do mecenato, eu abri a conta bancária, eu vou atrás dessas empresas e pessoas físicas também. Tem um diferencial. Pessoa física pode patrocinar 6% do imposto de renda devido e a pessoa jurídica, tributária de lucro real, até 4% do valor. Ok? E esse o valor que essas pessoas, físico e jurídica, patrocinam vão ser batidas no outro ano, né? No outro ano, lá que vai ser batido o valor. Por que eu tô falando disso? Porque existem outras leis municipais e estaduais que são mensais os abatimentos. Então existe muita diferença das leis, tá? São várias. Cada estado tem uma. Vamos voltar aqui para Rouanet, antiga Rouanet, que é a mais polêmica. Depois eu vou falar sobre as outras. Então, o que acontece? O governo abriu mão de receber 385 mil reais desse meu projeto aprovado. Eu, proponente, aprovei. Agora eu tenho que ir atrás da captação de recursos. Entra uma outra fase, uma outra etapa. Eu consegui uma empresa, uma pessoa física ou várias empresas que me patrocinaram esse projeto. Ou seja, eu tenho que captar no mínimo 40% do valor aprovado para que o banco, ou seja, o ministério, libere para eu começar a desenvolver um projeto. Ok, até aqui não é simples assim. Eu captei o dinheiro, oba, não. Eu preciso sempre ter pré-produção, produção, pós-produção, administração, captação de recursos, tem várias etapas na planilha orçamentária. Foi aprovada. Então eu tenho que executar o projeto de acordo com o que eu coloquei na planilha, de acordo com o que eu escrevi o projeto, todo alinhado, porque existe prestação de contas. Então, assim, a gente tem visto que tem muitos famosos aí esbarreirando nisso, né? Porque pegaram dinheiro dizendo que era para uma coisa e fizeram outra. Eis a polêmica. Gente, a lei foi criada
para artistas anônimos, como eu. Pessoas que têm, sim, uma experiência, mas que estão começando a andar, começando a caminhar com projetos, com produções, e começando a fazer nome ou carreira, entendeu? E não para essas pessoinhas que têm se utilizado da lei, que não precisam. Eu sempre briguei com isso, eu sempre reclamei. Eu sempre fui uma pessoinha lá falando por quê, porque ninguém nunca dava nem tchum pra mim, né? Ó, coitada. Vai ficar reclamando sozinha. Era eu. Porém, com a chegada do nosso querido presidente Bolsonaro, ele transformou um pouquinho dessa lei, certo? Eu achei que seria ai, meu Deus, eu me respirei um pouco. Eu achei que isso daí poderia ser uma mudança e um pouco de chance a mais pra gente, né? Que quer escrever projetos. Enfim, antigamente a lei até 2017, né? O ano de 2017, a vigência, a instrução normativa, não existia limite de projetos. Assim, para pessoa física era até, não chegava nem a 1 milhão, mas tinha o CNPJ, milhões, né? Tanto que a gente tem um monte de projetos aí de 14 milhões, etc, etc, etc. Enfim, com essa nova instrução normativa do atual governo, graças a Deus, os projetos normais de 60 milhões baixou para até 1 milhão por proponente, certo? Porém, existem 2 casos especiais lá, que são projetos que envolvem deficientes físicos que ultrapassam um pouco o piso para 3 milhões a 4, mais ou menos, e tem outros projetos ainda, que têm exceções, que são projetos que podem ultrapassar, que não tem limite de teto, pode ser de quantos milhões forem, que são aqueles projetos enquadrados são projetos anuais, aqueles projetos que são recorrentes anualmente, por exemplo, um carnaval, uma festa de Natal, uma festa, esses tipos de festas, festa junina. Se entrar esse tipo de evento, não tem teto, continua sendo além do 1 milhão. Porque muita gente fala, abaixou, calma, não baixou tudo, não é bem por aí. Por exemplo, o audiovisual não se utiliza tanto da Lei Rouanet, antiga Lei Rouanet. Lá a gente só é permitido escrever projeto se for série, curta e média-metragem. Longa-metragem não entra, não se utiliza dessa lei. Se utiliza de uma outra lei que eu vou falar um pouquinho depois. Então, polêmica. Então, assim, não é simples. E existem 2 artigos, tá? Na lei, na antiga Lei Rouanet, que se trata do artigo 26 e do artigo 18. Quais são as diferenças desses artigos? O artigo 18, ele abate 100% do patrocínio. Ou seja, uma pessoa jurídica pode patrocinar 4% do valor devido do imposto de renda. E no artigo 18, que são alguns casos, ele tem 100% desse valor abatido lá no imposto de renda, quando ele for apresentar o recibo do mecenato do que comprova que ele patrocinou um projeto X. E o artigo 26, não. O artigo 26, ele só dá direito a abatimento de 40% do valor patrocinado, ou seja, 40% abaixo no imposto de renda, 60% é patrocínio mesmo da empresa, sem abatimento nenhum. Ela deu o dinheiro e forneceu, ela quis fazer isso, que é muito mais difícil ainda para captar nesses casos, né? Tem que ser um projeto muito bom para você conseguir captar utilizando esse artigo. E pessoas físicas, 6%, no caso. Enfim, gente, é muito pouco tempo para me explicar. Eu quero deixar bem claro que existem etapas da lei de incentivo fiscal federal, no caso. Entra governo, que vai aprovar um projeto através do Ministério da Cultura, entra o proponente, que vai escrever o projeto, seja uma pessoa física, que é um artista, seja uma empresa com ramo, o KNAI tem que ser artístico, de acordo com o projeto que ela está escrevendo, ou instituição, mesmo caso. O KNAI sempre tem que ter o ramo artístico, seja primeiro ou secundário, no secundário, não importa. E entra depois pessoa física e jurídica que vai injetar o dinheiro no projeto. Então são etapas, é um grupo, não é simplesmente o governo te deu dinheiro lá da Lei Rouanet, não é. O dinheiro não sai do governo, o dinheiro sai da empresa e da pessoa física.
Uma das coisas que eu escuto assim que me pasmam, que não tem como, é pegar empréstimo para fazer projeto cultural. Isso é muito engraçado, porque eu falo, é impossível, como é que eu, proponente Cláudia, vou pegar um empréstimo de 300 mil reais para gerar empregos? Como é que eu vou ganhar dinheiro pegando um empréstimo? Não é errado ganhar dinheiro fazendo projeto cultural se você é um artista. É isso que as pessoas têm que entender. O que é errado são artistas famosos se utilizando dessas leis. Não foi feita para eles, foram feitas para pessoas que estão começando. Foi feita para tantos de artistas maravilhosos que tem aí no país que não conseguem trabalhar. Querendo ou não, se vocês pararem para pensar, a cultura é a massa de manobra mais poderosa usada para influenciar as pessoas. Todos os dias, vocês todos, sem exceção, consomem cultura. Se vocês pararem para pensar, mais do que até a própria educação, nem todo mundo mais estuda, mas consome alguma coisa da cultura. Alguma arte é consumida, seja música, seja livro, seja filme, não importa. Vocês consomem cultura todo santo dia. Impossível, não. Ah, eu não vejo filme, eu não vejo novela, eu não faço isso, eu não faço. Mas lê livro. Lê gibi? Joga videogame? Em áreas que vocês consomem todo santo dia. É impossível acabar com a cultura. Não tem como a gente acabar. O que nós temos que acabar, de fato, que eu, graças a Deus, com o governo Bolsonaro, é o uso errado desses famosos que estão reclamando que não podem usar a Lei Rouanet, porque não é para eles, nunca foi para eles. E isso é uma briga minha de anos. Isso é para mim, que sou uma anônima que quer trabalhar, que inclusive gero empregos quando faço um tipo de... Todo projeto cultural, se de fato executado conforme escrito, gera emprego direto e indireto. Direto, pessoas que vão trabalhar comigo no projeto, indireto, as empresas que vão me fornecer determinadas coisas para o meu projeto. Seja, por exemplo, vou fazer uma minissérie, eu tenho uma equipe que trabalha comigo de produção. Tem um fotógrafo, tem um assistente, tem um maquiador, um maquinista, o ator, tem o diretor, tem produtor, tem ator, tem... Entendeu? Tem uma equipe que trabalha comigo. Então, assim, eu estou gerando empregos diretos. E estou gerando empregos indiretos porque eu vou precisar alocar, vamos supor, uma câmera que eu não tenho, a iluminação, as lentes, eu vou precisar de vans, traslado, às vezes precisa, eu vou precisar de hotéis, eu vou precisar de comida, ou seja, eu terceirizo serviços, ou seja, eu gero empregos diretos e indiretos. Então, a lei de incentivo à cultura é fenomenal, desde que usada corretamente pelas pessoas que devem usar. Entenderam agora, mais ou menos? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Lei de Incentivo Federal, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, é só vocês mandarem um e-mail para mim, alguma coisa. É muito pouco tempo para eu explicar muito detalhadamente, mas eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Essa é a Lei Federal, que é uma lei que você pode usar no Brasil inteiro, né? Todo mundo pode se utilizar dela, diferente das leis de incentivo municipais e estaduais. Voltando aqui, aquela foi a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nós também temos as leis municipais e estaduais. Vou dar exemplo da de Brasília, mais fácil para mim. Existe o PROAC, que é a lei estadual de São Paulo, né? Que é um programa da ação cultural, né? Que é uma lei que é para o estado de São Paulo. E lá já é diferente, né? É um projeto assim que você abate através do ICMS, tá? E o total é de 3% apenas, que a empresa pode patrocinar. E o abatimento também é 100%. E só que tem uma diferença, né? Porque é mensal, né? Esses abatimentos aí como é ICMS, é mensal. A empresa já patrocina um projeto aprovado lá na lei do PROAC, que é em São Paulo, então já no próximo mês já tá batido, já bate, né? Já é mensal, é mais rápido, né? Por exemplo, uma empresa paga 10 milhões de imposto estadual.
ela pode oferecer 300 mil para um projeto aprovado lá na Secretaria de São Paulo, de Cultura de São Paulo, que se chama, como eu falei, PROAC. Estou resumindo. Aqui em Brasília, nós temos o LIC, que é Lei de Incentivo à Cultura, né? Só que tem um diferencial aqui em Brasília, porque a empresa pode escolher bater o ICMS ou o ISS, mesma situação, 4%, 100% do abatimento do valor que ela injetou, mesma situação, que é o LIC. Mas para você inscrever um projeto na Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal e em todos os outros estados, você tem que ter um cadastro de agente cultural, que no caso aqui é o SEAC, eu também tenho. E através desse cadastro, que você também entra em editais, esse é um outro assunto que eu vou falar depois, você pode se inscrever o projeto para concorrer, para você tentar, né, ter uma aprovação lá da Secretaria de Cultura Estadual para fazer captação com as empresas. Mas tem um detalhe, essas empresas precisam estar cadastradas na Secretaria de Cultura local. Ou seja, quando eu vou escrever um projeto lá da Lei de Incentivo à Cultura, aqui no Distrito Federal, eu tenho que ter o SEAC, que é o Cadastro de Ente e Agente Cultural, eu tenho que ter um projeto bem elaborado. Uma das etapas para se aprovar esse benefício fiscal estadual é que uma daquelas empresas ali cadastradas, né, que estão cadastradas na secretaria, tem que me dar uma carta de incentivo, uma carta de intenção de incentivo fiscal. Sem essa carta dessas empresas que estão lá nessa lista, o projeto não é aprovado. É uma das etapas para se aprovar, para captar mesmo, é que uma daquelas empresas queiram te patrocinar. Elas te dando uma carta de intenção de patrocínio, você junta o teu projeto e continua a etapa dentro da Secretaria de Cultura. E então você vai ser aprovado para ter esse recibo, essa nota que aquelas empresas lá podem te patrocinar. Ou seja, não é igual a antiga Rouanet, no caso. Não é. Totalmente diferente. A Rouanet não precisa nada disso. É só você saber fazer projeto, escrever projeto e ter um currículo. Nas estaduais é diferente. Você tem que ter um cadastro. Você tem que ter um cadastro lá na Secretaria de Cultura. E as empresas que patrocinam também têm que estar cadastradas lá. Isso aí, pelo que eu pesquisei de estados, todos são a mesma coisa. Se tiver algum assim diferente, eu realmente desconheço. Se você souber de algum, depois você me conta. E vamos lá. No caso de Brasília, o máximo é também 3% do ICMS ou ISS. E o abatimento é de 40% a 99% apenas, depende do tamanho do projeto. Quanto maior o projeto, mais eles permitem um abatimento do ICMS ou ISS. O maior desafio de isenção, né? Que é de 40%, né? É muito mais difícil nesse caso de fazer captação, mas assim, as empresas já estão lá. Existe também a Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, né? No caso do Rio de Janeiro, eles permitem até 20% do ICS para projeto aprovado, né? E abate 100%. Você vê que cada estado tem uma regra, cada estado tem uma norma própria de abatimento. Só que no Rio, a gente sempre esbarra na burocracia. Geralmente quem faz esse papel de elaboração de projeto, né, essa construção do projeto, de ir atrás, é o produtor executivo, que também vai ser um assunto que eu vou falar mais lá pra frente. E a destinação de valores, no caso da Lei Municipal do Rio de Janeiro, ela tem que ser feita através da nota carioca, né? Os valores têm que ser destinados com desconto feito no mesmo mês, inclusive no mesmo mês. A empresa lá patrocina e no mesmo mês já abate, né? O ISS já é diferente, cada estado, como eu falei, tem sua regra. E vamos para encerrar esse assunto de leis, porque todo estado tem a sua lei estadual, municipal. A LIC também tem no Rio Grande do Sul, né? Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul. Tem o Faz Cultura da Bahia, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, tem CEITEC de Santa Catarina e a Lei Gereissati do Ceará. Enfim,
cada estado tem a tua lei de incentivo fiscal. Seja ICMS ou ISS. É completamente diferente no caso do imposto de renda, que é usado na Lei Federal de Incentivo à Cultura Antiga, Lei Rouanet. Eu vou deixar alguns links, isso é questão de vocês lerem as instruções normativas. Cada estado tem sua regra. Então, você de cada estado, procure como é na Secretaria de Cultura. Se você precisa de ter cadastro para entrar, né, com inscrição nos projetos, para tentar ter esse respaldo para poder pedir patrocínio a empresas, ou se utilize da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que eu acho a mais simples e a mais utilizada e a mais polêmica, antiga Lei Rouanet. Então, a Lei do Audiovisual baseia-se principalmente no artigo 1º e no artigo 1º-A. E, assim, tem diferenças em qual artigo que você vai inscrever. Quem escolhe o artigo a ser utilizado na Lei do Audiovisual no momento da elaboração, de inscrever para fazer o pedido, né, do incentivo, né, é o proponente que escolhe, a pessoa, o artista, o produtor executivo, certo? Agora vamos falar sobre as diferenças dos dois artigos. O artigo 1º tem um diferencial. Além do 100% do abatimento do imposto, o artigo 1º ganha um certificado, o CAV, que é um certificado de investimento audiovisual, ou seja, que na prática ele se torna sócio da obra. Ou seja, no artigo 1º, se o proponente escolher isso e uma empresa patrocinar através desse artigo, ele se torna sócio da obra. Ou seja, ele também, além dele financiar, ele também vai receber lucros provenientes dessa obra. Seja numa exibição aí, sei lá, o filme foi distribuído, está em sala de cinema e tem uma bilheteria maravilhosa. O patrocinador, que agora virou sócio, também tem direito ao lucro sobre o filme. Esse é o artigo 1º. É muito bom e atrativo para investidores, né? E o artigo 1º-A, não. Ele só tem um abatimento de imposto com a Lei Rouanet. Não tem mais nada, não tem esse direito. O patrocinador não tem direito a ser sócio, não tem direito a nada. Mas também é tão atrativo quanto o 1º. Eu tenho um projeto inscrito no artigo 1º-A, que eu não é questão de vir vantagem ou não. Eu escrevi no 1º-A, é o que a maioria das pessoas usam. Eu acho que é mais conveniente. Então, assim, não tem muito mistério. Mesmo o funcionamento da nossa antiga Rouanet, pessoa jurídica é 4% do valor devido do imposto de renda e pessoa física 6%, abatimento 100% do patrocínio para o filme. E eu terminei por aqui um pouquinho, sendo objetiva, porque é um assunto muito extenso de leitura, de estudo. Eu espero ter sanado dúvidas. Se houver alguma dúvida, alguma sugestão, meu e-mail vai estar aí junto dos vídeos. Vocês podem me perguntar, eu faço consultoria e faço elaboração de projetos. Eu trabalho muito, atuo muito na área de produção executiva, não só na artística, mas também na burocrática. E eu estou aqui à disposição de vocês e espero mesmo ter sanado algum tipo de dúvida. Contem comigo.